Depois do mágico fazer um feitiço no Jake, ele acorda em um mundo feito dele mesmo. Tudo é feito de mim. E nesse mundo tudo é perfeito, todo mundo é amigo dele. Tudo bom, Jake? Tudo, cara. E ele é a pessoa mais importante da cidade. É o Jake? E aí? É literalmente uma utopia, algo perfeito. Mas apesar disso, Jake não se sente bem. No começo, ele adora essa ideia, mas depois percebe que ter uma vida perfeita é só uma ilusão. Esse episódio passa uma lição bem profunda. Todos querem viver uma vida em uma bolha, sem problemas. Viver em um mundo perfeito, mas a graça da vida tá nas lutas diárias, nos problemas. Viver em um mundo perfeito, igual o mundo do Jake nesse episódio, não deixou ele feliz. Claro que por um tempo ele achou que estava vivendo um sonho, mas depois essa experiência maluca do mágico ensinou pro Jake que viver uma vida perfeita não é viver sem dificuldades, sem problemas. Você vira um vegetal que não reage com mais nada. A vida bate nele e ele não revida. O episódio começa com o Jake tricotando. O mágico chega voando e pousa na cabeça dele. A boneca de Wolf irá cair se a massa amarela engolir. Depois dele falar isso, ele injeta isso no Jake e vai embora. Logo depois o Jake começa a sentir muito sono. Assim ele deita no sofá e fala isso. Tô cansado, mas também tô com fome. Eu devia comer uma... Ele dorme e o rosto dele começa a escorregar para baixo, onde ele afunda dentro de si mesmo. Lá dentro ele acorda e estranha aquilo tudo. Tudo é feito de mim. Então ele fala que acha que tem uma cidade ali na frente, e magicamente essa cidade aparece. Aposto que tem uma cidade maneira por aqui. É claro que ele gosta disso, um mundo onde tudo que ele pede acontece. Legal, cidade Jake. Então ele vai andando até a cidade. Na cidade, cidadãos são criados quando ele passa. Oi. Oi. E magicamente todos conhecem ele, mesmo que ele não conheça. Tudo bom, Jake? Tudo, cara. Tudo. Então ele para na vitrine de uma loja e fala isso. Bonecos irados. Parecem daquele tipo antigo e raro. Logo depois ele fala que os filhos dele iam gostar disso. Talvez os meus filhos gostem. O que será que as crianças vão comer no jantar? O problema é que isso acontece. Talvez pizza? O Jake fala que isso é um Jake Moto. Isso é um Jake Moto? Mas antes dele chegar a qualquer conclusão, uma figura estranha aparece atrás dele. É o Jake? E aí? Fala! Qual é, cara? É o Ganso. O Jake, mesmo não conhecendo o Ganso, continua a conversa. É claro! Ganso! Jake, seu manezão. E depois do Ganso falar, que já fazem tantos anos, o Jake até mente, mas confessa, ele nunca foi lá. Deixa eu ver. 2... Eu nunca vim aqui. O Ganso começa a rir e meio que ignora isso, Eu nunca vim aqui. Sempre um piadista. tentando convencer ele de que eles se conheciam sim. Então o Ganso fala isso. Anda, vou te levar pra casa. Tá todo mundo te esperando na festa. Festa? O Jake não sabia disso, mas concorda em ir. Não. Festa! Bem-vindo de volta, Jake. Já nessa primeira parte do episódio já dá pra perceber algumas coisas estranhas. Como deu pra ver, esse mundo é uma utopia, é algo perfeito, onde o Jake mesmo cria tudo o que ele quer, mesmo que ele não expresse isso verbalmente, igual cidadãos que foram surgindo enquanto ele andava nas ruas daquela cidade. Mas esse mundo do Jake é aparentemente imperfeito, ele tem falhas, ele não é perfeito, mas faz de tudo pra parecer. Durante um terremoto, o Jake pensa se aquele mundo é realmente o que ele é, ele começa a perceber e se situar de onde ele tá. Isso não é da hora, uma cidade Jake não é um negócio legal, é só um negócio muito estranho. E durante esse acontecimento, o Ganso aparece. O Ganso pra mim é a representação física daquele mundo, do desejo do Jake de ficar. O Ganso é aquele amigo clássico de toda obra, aquele amigo perfeito, tá ligado? Que te acompanha pra lá e pra cá. Mas nesse mundo ele é muito mais que só um personagem. Ele é um símbolo de conexão com o Jake, uma pessoa diferente que tem mais destaque que as outras. Como ele diz, o melhor amigo dele. Ele é um meio daquele mundo de tentar prender o Jake diretamente. E isso traz uma reflexão interessante. Todo mundo já
já deve ter tido aquele amigo que parece legal, mas só te prende no mesmo lugar. Tudo que você faz com ele é uma representação do passado. Nada evolui, nada sobe de degrau. São sempre os mesmos erros, as mesmas coisas, a mesma tentativa de te prender no mesmo nível que ele tá. O ganso, pra mim, é a perfeita representação disso. É a distração que você acha que é saudável, mas na verdade é só uma perda de tempo, é só uma coisa fútil. É aquele convite que você sabe que poderia estar fazendo uma coisa melhor, mas ao mesmo tempo você aceita. Você aceita pela pura expectativa de mudar algo na sua vida, seja positiva ou negativa, só de mudar alguma coisa, só de acontecer alguma coisa. Acaba que esse mundo faz o máximo pro Jake ficar preso e não ficar livre, igual certas relações sociais fazem com as pessoas, né? Tem gente que não quer te ver evoluir, não quer te ver melhor que ela, e de um jeito amigável, entre muitas aspas, né, te puxa pra onde ela tá, que na maioria das vezes é estaca zero, seja em qualquer âmbito da vida. Claro que essa situação do Jake é muito mais lúdica, mas pelo menos pra mim representa isso por meio do ganso. O ganso leva o Jake pra uma festa de bem-vindo e de volta, onde quase todo mundo da cidade tava lá. Dentro da festa, ele parece bem feliz, até porque o ganso tá fazendo esse negócio aí pra animar ele. Faz de novo, ganso. Depois do ganso fazer isso, ele cobra uma coisa do Jake. Agora que voltou, cadê aquelas 5 pratas que tá me devendo? O Jake não lembra dessas 5 pratas, então o ganso lembra ele. Ih, que 5 pratas? Cheesecake Tex Burger, lembrou? O quê? Depois do ganso falar isso, começa outro terremoto, onde todo mundo se assusta, menos o ganso, que depois do Jake perguntar o que foi aquilo, ele responde assim. Que é isso? Ah, isso, não se preocupe, não é nada, não liga pra isso não. Depois o Jake fala que tá com fome, e o ganso fala que tinha uns nachos na geladeira. O ganso pega os nachos e faz uns sanduíches. Sanduíche de nacho com salaminho. Delícia! O problema é que o Jake não consegue comer eles, já que tudo lá dentro é feito dele mesmo. Au! Depois disso, ele começa a perceber que tem alguma coisa de errado, mesmo que ele não saiba o que é. Aí tem uma coisa errada. O Jake não consegue comer nacho nenhum. E quase surta por não conseguir comer os nachos. Mas o Jake quer nacho! Magicamente, uma distração aparece. Uma criança aparece na porta e fala que o prefeito quer falar com o Jake. Seu Jake! Seu Jake! Seu Jake, o prefeito quer falar com o senhor agora. E assim ele esquece do problema e vai falar com o prefeito. Beleza, garoto. Me mostra onde é. De novo nessa festa, a coisa fica mais estranha ainda. Esse episódio passa uma sensação meio estranha de que do nada algo muito cabuloso vai acontecer, tá ligado? É muito estranho isso. E apesar dessa parte ser mais uma piada sobre o Jake ser um esfomeado, ele passa uma mensagem. O Jake nesse mundo não tem nada real pra se agarrar. Ele não tem nada realmente real, tá ligado? Nada concreto pra ele não ficar maluco, pra ele poder se situar onde ele tá. Mas isso mudou dessa parte pra frente. Quando ele começa a sentir fome, ele encontra um problema nesse mundo perfeito. E esse é o único sentimento humano que ele sentiu até agora. O único sentimento que veio dele, e não um sentimento manipulado pelo externo. Esse é um indicativo de que algo tá errado. Esse é um indicativo que ele precisa achar uma solução pra alguma coisa que tá aí, pra esse problema que ele nem ao menos sabe o que é. E essa solução, muito provavelmente, é sair de lá. E sim, essa parte me trouxe um pensamento. Na minha opinião, a fome aí representa um sentimento, que mesmo que nessa situação seja fútil, representa a única coisa concreta de toda essa experiência. E isso pra mim é uma alusão ao sentimento de vazio, tá ligado? Que muitos sentem durante a rotina. Aquele vazio que indica que falta alguma coisa. Mesmo que você faça 1 milhão de coisas por dia, não é o suficiente. Você continua sendo vazio por dentro. Não é segredo que muitos vivem uma vida que eles não queriam viver. Têm um trabalho que eles não queriam ter e passam por coisas que não queriam passar. E o pior sentimento que você pode sentir pra perceber que você tá perdido é justamente esse vazio, a falta do que sentir. Você nem tem mais raiva do seu emprego, não tem mais raiva das pessoas que te cercam, você só não sente nada. E isso é igual a fome do Jake, um sinal que você muito bem pode ignorar esse sinal, mas sempre vai estar ali te lembrando do que você poderia ser, mas não é. O Jake poderia estar fora daquele mundo comendo alguma coisa, ou fazendo qualquer uma das coisas que ele naturalmente faz no dia a dia. E você poderia ter uma vida diferente, onde as coisas estivessem mais em ordem, onde você soubesse o que você quer pelo menos fazer pelo resto da sua vida, onde a dúvida sobre coisas básicas não existisse. E estranhamente, esses sentimentos que vêm nesses momentos de confusão, ou até de esclarecimento, né?
Que primeiro vem a confusão, depois você esclarece alguma coisa que você não tinha resposta. Esses sentimentos que quase pedem pra você mudar são coisas boas, tá ligado? É literalmente o seu corpo te mandando o sinal que algo tá errado. Você não vive uma vida perfeita. E se vivesse, teria os mesmos problemas. No fim, isso tudo me levou a um pensamento só, que não importa a vida que você tem. O que realmente dita se ela vai ser boa, se ela vai ser proveitosa, é a sua própria visão de mundo. Quantos não vivem na merda mesmo, tá ligado? No fundo do poço. E ainda veem valor nas pequenas coisas. Fazem da felicidade uma coisa simples. E não uma coisa difícil que você, pra ser feliz, tem que ser, sei lá, presidente de um país, alguma coisa tipo, muito absurda, tá ligado? Fazem a felicidade ser o momento presente. Sabem que a felicidade tá nas pequenas coisas. Cara, essa aqui vai complexa, hein? Essa aqui vai dar crise existencial. Agora, na vida real, o Finn chega e tenta perguntar isso pro Jake. Aí, eu tenho uma pergunta muito importante. Você gosta de cereal no bolo? Jake? Acaba que ele simplesmente aceita que tem um buraco na cara do Jake e vai embora. No mundo do Jake, ele junto com aquela criança chegam em um tipo de laboratório. O prefeito cumprimenta o Jake e fala que eles estão em alerta laranja. Olá, Jake. Obrigado por ter vindo. Tranquilo. Olha só, estamos em alerta laranja. Justamente por causa disso, ele reuniu os maiores gênios da cidade. Abaixo de nós estão reunidos os maiores gênios da cidade. Logo depois falando isso, E eles perceberam que os nossos problemas sismográficos aumentaram bastante desde a sua chegada. então Jake responde assim. Prefeito, eu quero conhecer os gênios. O prefeito apresenta esses gênios e eles falam que querem fazer uns experimentos no Jake. Jake, nós queremos fazer uns testes em você para descobrir o motivo dos terremotos. Mas o Jake mesmo já matou a questão. Ele percebeu que a causa dos terremotos era a fome dele. Não precisa, eu já saquei tudo. Os tremores estão acontecendo porque o Jake está com fome. O estômago está roncando. Todo mundo começa a rir, não acreditando no Jake. Mas ele fala que consegue provar. Eu provo. Assim pedindo pra eles falarem o nome de algumas comidas. Fala uma comida. Omelete! Depois disso, tudo começa a tremer tanto que o laboratório desmorona. Apesar dessa comprovação óbvia, os gênios se negam a acreditar no Jake. Análise de... Muito cedo para concluir. O Jake fala que ele pode se esticar lá pra fora pra resolver o problema assim rapidinho. Só me esticar lá pra fora e comer alguma coisa que os terremotos vão parar. Mas os gênios ficam em um impasse. Não me parece lá muito científico. Não, mas tem minha permissão para testar a sua ideia. O problema é que um dos cientistas mais antigos aparece falando isso. Se o Jake partir, vai causar a destruição total do nosso mundo. E depois ele começa a teorizar. Eu acho que o Jake é um ser extradimensional, um globe, digamos assim. Os dois gênios falam que ele nem cientista é, tá ligado? E ainda de quebra chamam ele de maluco. O senhor é só um cientista informal, conhecido por suas teorias insanamente loucas. Ele fala que talvez sim, ele seja maluco. Talvez eu seja e talvez eu esteja errado. E apesar disso, ele lança essa na lata dos cientistas. Mas estão mesmo dispostos a arriscar? Devíamos prender o Jake imediatamente. O quê? O Jake, obviamente, não concorda com isso. O problema é que teve um terremoto enquanto ele falava, então não passou muita credibilidade, não. O mundo não vai acabar só porque eu vou comer um pãozinho. Prendam ele! Ele fica grande pra fugir, mas não consegue. Uns malucos se jogam em cima dele e ele é preso. Aê, paz! Aqui realmente o negócio fica estranho, até porque passou de uma utopia onde tudo que ele queria acontecia pra um tipo de revolução dentro dele mesmo. E pra mim isso tem muito significado. Claro que talvez isso seja só um negocinho pro episódio ficar mais divertido, um problema pro protagonista resolver, e provavelmente realmente é isso. Mas pra mim tem um significado bem mais profundo, realmente bem mais profundo. Se você perceber, quanto mais tempo o Jake passa aí, mais ele perde a própria identidade. E isso é representado nas vezes que o próprio nome dele perde o sentido. Ele mesmo, se você perceber, começa a falar do Jake em terceira pessoa, sendo que ele mesmo é o Jake. E isso claramente acontece porque ali ele não é nada. Nesse mundo perfeito onde ele cria tudo o que ele quer, ele não é nada, tá ligado? Ele não existe. Ao mesmo tempo que ele é o tudo. Ele é o começo e o final. Até porque ele que criou isso tudo. Tudo é ele. O problema nisso tudo, e a lição que isso passa, é justamente que quando você não tem problemas, quando você não precisa pensar sobre coisas ruins, ou qualquer coisa desse tipo, você perde a sua identidade. Você não se esforça mais pra ser quem você é. Até porque
você não tem nenhuma opinião contrária. Ninguém pensa diferente de você, assim não tendo nenhuma diferença. E isso acontece muito hoje em dia. Existem bolhas e bolhas na internet. E isso é óbvio, tá ligado? Cada um tem um gosto diferente. E isso sempre aconteceu. O problema é que ao longo do tempo, essas bolhas foram mudando. Uma bolha não se resume a pessoas que gostam da mesma coisa e querem discutir sobre ela hoje em dia, mesmo que tenham opiniões diferentes. Hoje em dia as bolhas de internet viraram massas, rebanhos que pensam a mesma coisa e se juntam para tentar mudar o pensamento de outras bolhas. E isso é muito comum hoje em dia. O jovem tá ficando genérico, justamente por causa das redes sociais e o quanto isso muda a vida das pessoas. Mudar no sentido de influenciar, né? A massa hoje em dia tá virando um amontoado de gírias, trejeitos e outras características todas tiradas de outras pessoas e assimiladas por uma grande gosma cheia de outras características roubadas. E isso é um paralelo ali ao Jake. Como ninguém pensa diferente dele nesse mundo, todo mundo segue a linha de raciocínio dele, até porque tudo é ele foi se moldando a partir de quem tava lá. E cada vez mais ele se perde dentro dele mesmo, até de forma literal, né? De tanto falarem essas coisas sobre o tal Jake, de uma forma que não fosse ele, o nome perdeu identidade. Virou mais um símbolo do que uma pessoa. Ele virou mais um na imensidão de tantos outros. E pela dúvida de não saber se ele tá realmente certo ou errado, parte do subconsciente dele, representado pelo prefeito e por esses cientistas, prenderam ele. E isso é extremamente profundo. É estranho falar isso pro episódio nesse naipe aí. A batalha do Jake nesse mundo é uma batalha contra ele mesmo, contra a perda das próprias características. E isso traz uma reflexão. O quanto vale você se manter o mesmo, se manter original, continuar sendo o que você sempre foi, mesmo que as pequenas coisas mudem. Vale a pena você se adaptar como uma gosma que assimila tudo que ela vê e sempre tá mudando totalmente de forma só pela aprovação de meia dúzia de pessoas que nem gostam de você? Fica aí a dúvida. O Jake fica preso e aquele cientista fala que vai pro mundo do globo do Jake. Não se preocupe, pessoal. Eu vou viajar para o mundo de Globo do Jake. Passando pelo buraco celeste. Que a lenda diz ser além do grande buraco celeste. Uma pessoa corre pra abraçar ele, pedindo pra ir junto pro mundo de fora. Pera! Eu quero ir com você, filho. Esse é o pai dele? O cientista começa a escalar e magicamente um balão aparece, ajudando ele a subir. Isso, ali está o buraco celeste! Ele passa pelo buraco e chega no mundo real, onde vendo um filme ele acha que aqueles eram os deuses ou qualquer coisa assim. É exatamente como eu pensava. Globos do Jake, eu roubo por sua ajuda. Vocês têm pão doce? Ele meio que percebe que aquilo era qualquer coisa. Olá! Talvez não sejam os verdadeiros globos. O problema é que logo em seguida o Finn começa a olhar pra ele. O cientista começa a chorar e desmancha de tanta tristeza. Eu pensei que você fosse ser bonito, mas você não é. Você é horrível. É horrível. O Finn fica meio chocado assim por alguns instantes, mas o macarrão é mais importante. Bimo, continua. Os guardas que estavam vigiando a prisão do Jake ouvem uns sons. Era o ganso que atraiu eles, fazendo isso com o nariz dele. Isso aí é o quê? O nariz dele mesmo? Acaba que o ganso derruba os guardas com essas coisas dele aí. Você é hilário! Ele abre a prisão do Jake e o Jake fica surpreso, porque o ganso salvaria ele. Ganso? Que é? O ganso não era dessa cúpula aí do prefeito, não? E se o Eric Adamkinson estiver certo? E se você e toda a galera Jake sumir e eu não conseguir trazer vocês de volta? O ganso responde assim. Aí você não vai ter que me pagar aquelas 5 pratas. O ganso fala pra ele comer logo, mesmo que isso cause a morte de todo mundo lá. Mas... ai! Vai comer, Jake! E assim o Jake infla e começa a subir. Assim tudo começa a meio que sumir, tá ligado? As pessoas afundam e a cidade para de existir. E ele finalmente sai de lá. No dia seguinte, o Finn levanta e pergunta se tá tudo bem com o Jake. O que foi, cara? Você tá legal? O Jake responde assim. Eu só tô fazendo um lanchinho, Ganso. Só tô fazendo um lanchinho.
Acaba que o Ganso foi muito mais que só um amigo que prendeu o Jake. O Jake se perdeu dentro de si mesmo, mas a única parte dele que realmente sabia o que fazer era o Ganso, justamente a pessoa imaginária que tinha uma história com ele. Isso pra mim mostra que aquilo tudo não era tão falso quanto parecia. No início era só uma cidade inventada por ele, que não tinha que fazer sentido, não tinha que fazer nenhuma lógica, só tinha que ser perfeita. Acaba que quando os problemas foram aparecendo, aquilo tudo foi virando uma bagunça. A cidade ganhou mais vida, apesar de tudo continuar sendo o Jake, né? O próprio Jake mudou, ele se perdeu, ele se dividiu em opiniões e ele não sabia quem estava certo e nem quem estava errado. O Ganso era a vontade mais crua dele de que tudo voltasse ao normal, o normal estabelecido por ele mesmo. Esse normal no início era se divertir na cidade, fazer uma festa ou qualquer coisa assim. No final, esse normal era voltar para a vida dele, ou só comer alguma coisa. Esse episódio, apesar de passar uma mensagem, não deixa de ser confuso. Até hoje tem infinitas opiniões sobre ele e jeitos de ver esse episódio. A minha visão foi essa, tá ligado? Mas a sua pode ser bem diferente. Esse episódio é realmente bem confuso e tem muitas interpretações. Acaba que esse app é um daqueles solos onde o Jake fica sozinho, ou o Finn fica sozinho, tem vários desses durante Hora de Aventura. Eu não vou negar que esses sempre são os melhores apps, já que eles desenvolvem mais esse lado humano dos personagens e esse lado mais complexo deles, tá ligado? E por meio desses episódios dá pra você gostar mais do personagem, se identificar mais com eles. Nesse episódio a gente vê que o Jake, ele é um cara que só quer ficar tranquilo, ele não gosta de sair da zona de conforto, ele não quer viver coisas novas, ele só quer ficar de boa. E esse mundo do Jake é a pura representação disso. O problema é que nesse mundo ele nem sabia quem ele era mais, ele se perdeu. Falar bem sinceridade que eu não gostava desse episódio até eu fazer esse vídeo, tá ligado? Eu nunca tinha visto um sentido nele. Pra mim era só mais um daqueles episódios aleatórios e pique sessão da tarde, tá ligado? De Hora de Aventura, que você assiste ali na Cartoon durante o almoço, acha legalzinho e nunca mais vê, passa pro próximo. Mas pensando nele e assistindo algumas vezes, eu comecei a gostar desse episódio. Eu gostei da vibe que ele passa. Realmente ele mostra algo muito atual, mesmo sendo antigo. Por hoje é isso e tamo junto até o próximo vídeo.